Fala galera, beleza? Então, para dar sequência na nossa aula, agora a gente vai montar os tons, beleza? Do mesmo grafite. Então, para dar início, a gente vai precisar fazer um retângulo, tá? A gente vai começar traçando aqui. E na sequência, a gente vai precisar dividir esse retângulo em 5 partes, tá? Não precisa ser exatamente igualzinho, não. É só a gente separar mais ou menos aqui no olho mesmo e começar a dividir. E depois é só repetir o processo para fazer mais 2 retângulos iguais. Esses 3 retângulos vão servir para fazer os tons de 3 lápis diferentes. Agora, dando sequência no processo, a gente vai começar a montar os nossos tons, tá? Eu começo aqui usando o lápis 6B e vou fazendo esse movimento diagonal, né? Usando o lápis bem firme. Só para deixar claro, esse primeiro tom eu quero que ele fique bem escuro. Então eu vou forçar bem a ponta do lápis, tentando deixar ele um pouco mais inclinado e fazendo movimentos circulares, tá? Como se fossem mini bolinhas. Então lembrando que esse primeiro tom eu quero que ele fique bem escuro. Agora, para dar sequência na nossa tabela, a gente vai fazer o segundo tom. Dessa vez a gente vai arrastar a partir desse primeiro tom e a gente vai usar o lápis mais de lado, mais deitado. Então a gente vai fazer nesse movimento lateral, né, na horizontal, e a gente vai manter o movimento do início ao fim, sendo que a gente vai usar um pouco menos de força, tá? A intenção agora é fazer um tom abaixo, um pouco mais claro do que o primeiro. Então a gente vai dar sequência aqui, preenchendo esses buraquinhos e vamos seguir. Aí, para finalizar, a gente vai fazendo mais um pouquinho por cima. A intenção, gente, é a gente ir fazendo aos poucos, tá? Pra gente ir testando mesmo a mudança de tons de um para o outro. A gente tem que aprender a trabalhar o nosso olhar. E aí agora a gente parte para o terceiro tom. Agora a gente parte para o terceiro tom. Tá? Da mesma forma, a gente vai fazer movimentos laterais, né? E usando menos força ainda. A intenção agora é ficar um pouco mais claro que o segundo e mais claro ainda do que o primeiro, tá? Então vamos dar sequência. A gente vai testando até o nosso olho identificar que já fez uma diferença, tá, gente? Então nesse tom, como eu disse, a gente vai fazer menos força ainda no nosso lápis. E agora a gente já consegue observar uma grande diferença de um para o outro. Vendo? Como já tem 3 tons totalmente diferentes um do outro. Agora vamos dar sequência para fazer o quarto tom. Gente, agora eu tenho uma dica muito simples para vocês, tá? Seguinte, a gente pega o lápis e a gente vai segurar do meio para o final. Isso vai permitir que a gente transmita menos força, tá? Para o papel. Eu peguei esse outro lápis aqui, que é um pouco maior, porque o meu 6B ele tá bem cotoquinho. Então fica melhor para explicar. Então a gente vai usar a ponta bem de leve e quando a gente segura mais para a ponta do lápis, mais para o final do lápis, a gente consegue aplicar menos força, tá? Então vamos dar sequência aqui. Lembrando que agora eu preciso de fazer um tom mais claro ainda do que o terceiro que eu fiz ali. Mantendo o movimento, tá? Na horizontal, a gente vai arrastar o nosso lápis pegando em cima do outro quadradinho, não tem problema. É só a gente manter o movimento, tá? Alivia a mão, usa menos força, bem fraquinho mesmo, até que a gente consiga identificar uma diferença de um para o outro. É importante lembrar, gente, que essa diferença, ela precisa ficar não muito claro de um para o outro ou de muito escuro de um para o outro. A gente precisa perceber, é como se tivesse uma escada de um degrau para o outro, tá? Não precisa ser uma mudança muito alta.
E aí você vai perceber que vai ser mais rápido o processo quanto mais claro ele vai ficando. E agora para o último tom, a gente quase não vai fazer força, é só mesmo a pontinha do lápis, tá? E uma dica, gente, usa o lápis deitado, deixa ele bem apontado para a pontinha ficar bem para fora e usa ele deitado. E como eu disse, segura bem lá no final do lápis para não ter tanta força na aplicação do grafite no papel, tá? E agora eu vou vir só corrigindo um pouquinho para poder ficar um pouquinho mais suave de uma passagem para outra. E tá pronto, gente. Eu consegui destacar 5 tons diferentes do mesmo lápis, tá? Agora, gente, eu vou usar a técnica de esfumaçar para poder ficar um pouco mais suave esses tons, tá? Então eu vou usar aqui uma técnica muito simples com papel higiênico. A gente vai pegar ele e vai dobrar em 4, tá? Até formar um quadradinho assim. E depois a gente vai fazer uma espécie de um triângulo. Vai dobrar ele ao meio, para ele ficar um pouquinho mais fofinho. E a gente vai dobrar novamente para fazer um outro triângulo menor. Aqui é o nosso final, tá? E aí vocês vão observar que vai ficar uma valinha dentro dele, tá? Você vai dobrar ele novamente. E essa valinha a gente consegue encaixar o nosso dedo, consegue observar? E isso facilita a nossa aplicação no papel, a aplicação da nossa força no papel, tá bom? Então é o seguinte, gente, a gente vai começar espalhando pelo tom mais claro, tá? Porque esse tom, depois ele não pode ser contaminado com o mais escuro. Então a gente começa por ele e não volta mais. E a gente vai fazer movimentos circulares, tá? Bem de levinho, gente. A gente vai espalhar todos os cantinhos. Não precisa se preocupar se ultrapassar as linhas do retângulo, tá? Isso não tem problema. Pode deixar ele passar mesmo sem problema, sem ter medo. E aqui vai ser um processo bem rápido, tá, gente? Esse tom tá bem clarinho e eu vou espalhar ele. Acabei, eu vou passar para o próximo, tá? Pro segundo tom. Só que eu não posso mais voltar no primeiro tom, senão o papel ele já tá sujo. Senão ele vai sujar e vai manchar o tom mais claro, tá? Por isso que a gente começa do mais claro para o mais escuro. Vocês vão observar no final como fica o papel. E como eu disse, não se preocupa se ele ultrapassar as linhas, tá? As margens do nosso retângulo. E aqui vocês vão olhar, olha como é que fica o papel, tá vendo? Então agora a gente vai passar para o terceiro tom, beleza? Mesma coisa, gente, a gente não volta no outro tom, beleza? Vamos dar sequência daqui para frente. Então a gente vai espalhar fazendo movimentos circulares, tá? Agora a gente já consegue observar como fica diferente espalhando, né? Esfumando com o papel higiênico. Olha como já vai dando uma outra cara. E aí se precisar a gente inverte a folha, tá? Para facilitar a nossa aplicação. Como eu disse, não se preocupa se ela ultrapassar as margens, tá? E agora a gente vai fazer o encontro desses dois tons. A gente vai começar desse terceiro tom para o quarto tom. E a gente vai espalhando com um pouquinho mais de força, tá? Para a gente tentar fazer essa passagem, né? Para não ficar um degrau muito grande. Para a gente fazer essa mesclagem aí. E aí a gente espalha. Só que agora você vai observar que o papel vai ficando bem mais sujo. Bem mais sujo mesmo. E aí, para finalizar, a gente vai dar sequência no nosso último tom, que é o mais escuro. Então a gente vai espalhar, fazendo um pouquinho mais de força em movimentos circulares, tá, gente? E aí eu observei que ficou aqui muito marcado de um para o outro. Então eu uso um pouquinho mais de força para poder espalhar, para tentar tirar um pouquinho essa marcação. Não vai ser muito possível não, tá, gente? Até aqui já ficou bem legal. A gente conseguiu aqui destacar 5 tons diferentes. E é isso, gente. Vou só nomear aqui para eu poder entender que foi feito com 6B. E o nosso exercício está pronto, tá?
Agora, vou mostrar aqui um pouquinho mais de perto para vocês. Esse brilho é por causa da luz, tá, gente? Mas dá para ver que ficou bem escuro, tá? Aí eu vou dar mais uma dica aqui para vocês rapidinho. A gente consegue reaproveitar esse mesmo papel, tá, gente? É só a gente abrir ele, tá? No formato do triângulo que a gente fez primeiro e dobrar ele para dentro. A gente consegue reaproveitar esse papel, tá? Para a gente poder dar sequência. Então, é um método também econômico da gente trabalhar com esfumaçado, tá bom, gente? E fica bem legal. Então, esse foi o nosso exercício, gente. Vou deixar aqui a sequência e os outros 2 quadrados eu quero que vocês façam com o lápis 2B e o 2H para vocês verem a diferença, tá? Vou mostrar aqui o processo final, como ficou todos os nossos tons com todos os lápis. Estão aí todos os tons dos lápis 6B, 2B e 2H. Tá? A gente consegue observar nitidamente a diferença de tons de um para o outro. A gente vai ver que com o 2H a gente não consegue dar o mesmo tom de escuro contra o 6B ou contra o 2B, tá? Então esse é o exercício, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Esse é o exercício, espero que todos tenham gostado, tá? E quero ver o resultado de vocês também, tá bom? Muito obrigado por estarem aqui até agora e até o próximo desafio. Valeu!